Bom, pessoal, então agora vamos falar sobre a ação de consignação em pagamento fundada na dúvida sobre quem deva receber o pagamento. Essa ação tem fundamento nos incisos 4 e 5 do artigo 335 do Código Civil. Né? Nesse dispositivo do Código Civil, admite-se a consignação em pagamento sempre que houver dúvida sobre quem deva receber o pagamento e ainda sempre que pender sobre o objeto do pagamento litígio entre duas ou mais pessoas. Então, resumidamente, garante-se ao devedor da obrigação o direito de realizar um pagamento eficaz, capaz de liberá-lo do vínculo obrigacional, por meio da consignação, sempre que existir uma dúvida fundada a respeito de quem deva receber o crédito. Existe um brocado jurídico, que certamente vocês já ouviram quando estudaram direito civil, a parte de obrigações, que diz que quem paga mal paga duas vezes. Quer-se evitar, com essa hipótese de consignação em pagamento, justamente isso, que alguém faça um pagamento de maneira equivocada, que esse pagamento acabe sendo ineficaz para fins de liberação do vínculo obrigacional e obrigue o devedor a realizar um novo pagamento dessa feita para a pessoa que efetivamente ostenta a condição de titular do crédito a fim de se ver livre da obrigação. Então, sempre que houver essa dúvida, o devedor pode se valer da ação de consignação em pagamento para preservar o seu direito a pagar e se ver livre do vínculo obrigacional. Bem, vamos falar rapidamente sobre o procedimento, porque é bastante similar aí ao que nós já estudamos nos últimos vídeos. Petição inicial. Bom, petição inicial deve observar todos aqueles requisitos lá do artigo 319, que vocês já conhecem, nós já citamos na aula anterior. E, além disso, o advogado subscritor deve se concentrar em indicar da maneira mais precisa possível os elementos concretos que produzem no devedor a dúvida sobre quem deve receber a prestação. Então, é preciso que o advogado, na sua argumentação, na inicial, descreva quais os fatos, se possível com a indicação de documentos, que produzem no seu cliente, devedor, autor da ação, essa dúvida razoável a respeito de quem deva receber o crédito. Se, por exemplo, se os réus da ação, se os potenciais credores estiverem litigando em juízo acerca do objeto do pagamento, se possível, o advogado deve indicar o número do processo, a vara para onde ele foi distribuída, para demonstrar ao juiz que efetivamente eles estão brigando, ele não tem certeza sobre quem deva receber essa prestação. Se porventura a dúvida surgir das cláusulas do contrato, que não são muito claras, têm redação ambígua, obscura, e por isso acabam produzindo uma dúvida no autor da ação sobre quem deve receber, no contrato, ora se cita uma determinada pessoa, ora é citada uma outra pessoa. Isso geralmente ocorre em relações contratuais mais complexas. É preciso que o advogado indique isso na petição inicial de forma muito clara, né? Se possível, reproduzindo as cláusulas do contrato que levam o devedor ao estado de dúvida. Se for um valor em dinheiro a ser depositado, a ser consignado, também é necessário que o advogado apresente a memória discriminada do cálculo, do débito, até para que os potenciais credores, quando citados, possam eventualmente contestá-lo, né? Alegar a insuficiência do depósito. Para isso, eles têm que ter acesso
a conta, a forma pela qual o autor chegou naquele montante. Então, é necessário também essa indicação precisa na inicial. Muito bem. Uma vez ajuizada a ação, o processo vai à conclusão e o juiz, antes de determinar a realização do depósito, caso ele já não tenha sido feito concomitantemente à propositura da demanda, o juiz deverá examinar a inicial e verificar, com base em juízo de cognição sumária, ou seja, com base na plausibilidade, se realmente existe alguma dúvida concreta, séria, objetiva, sobre quem deve receber o pagamento. Se o juiz, analisando a petição inicial, de plano verificar que não há nenhum elemento concreto a sugerir a existência de dúvidas sobre quem deva receber a ação, está muito claro que uma das pessoas que foram arroladas lá como réus, os potenciais credores, é de fato o titular do crédito, a solução será o indeferimento da inicial, com a extinção do processo em resolução do mérito, em função do reconhecimento da falta de interesse de agir. Porque se não há dúvida objetiva, se não há nada concreto que seja capaz de fundamentar a dúvida apontada na inicial, é porque a dúvida inexiste, ou é fruto da imaginação do devedor, e o judiciário não está a serviço do desfazimento de dúvidas imaginárias, né? Então, o juiz vai de plano indeferir inicial. Falta a necessidade do provimento jurisdicional. Agora, recomenda-se ao juiz, quando fizer esse juízo preliminar, prévio, acerca da presença dos fundamentos que justificam a propositura da ação, que seja bastante flexível, maleável, né? Ainda que o juiz, num exame ali superficial da inicial, da documentação, verifique que provavelmente um dos devedores apontados, um dos supostos credores apontados, é quem de fato tem direito a receber. Se houver ali uma dúvida mínima, uma mínima controvérsia que seja capaz de motivar uma certa hesitação do devedor, o juiz deve deixar a ação prosseguir em diante. A ideia é, ao mínimo risco do devedor realizar um pagamento ineficaz, a consignação deve ser admitida. Tá? Ainda que a dúvida seja quase insignificante, mas se ela existir de fato, se houver alguma possibilidade do pagamento ser ineficaz, a consignação deve sim ser admitida. Mesmo que o juiz, olhando ali sumariamente, verifique que provavelmente há um credor certo daquela prestação. E é um daqueles que estão, evidentemente, arrolados no polo passivo. No polo passivo, e aí eu vou para a legitimidade passiva, devem figurar todos aqueles potenciais credores. Ou seja, todas as pessoas que, na visão do devedor, com base na dúvida concreta que ele tem, que todas as pessoas que podem receber, que podem ter direito a receber, têm que obrigatoriamente figurar no polo passivo, ok? Bom, quanto ao depósito, o depósito tem que ser feito em 5 dias, tal como o depósito na ação de consignação fundada na recusa do recebimento. Se não for feito em 5 dias, a lei determina que se extinga o processo em julgamento do mérito. Mas aí eu faço aquela observação de que há um entendimento jurisprudencial já há bastante tempo consolidado e agora ainda mais na vigência do CPC com fundamento no artigo 317, que diz que toda vez que o juiz vai extinguir o processo sem julgamento do mérito, deve assegurar a oportunidade da parte corrigir o vício antes da sentença. Então, verificando que o depósito não foi feito, o juiz
deveria, com base no 317, determinar uma última oportunidade para que ele seja realizado antes de extinguir prontamente a ação. Bem, inicial em ordem, depósito realizado, cite-se. Aqui a coisa começa a ficar mais divertida. O que pode acontecer? Várias coisas. Primeiro, nenhum dos réus potenciais credores aparecer e reivindicar o pagamento. Todos revéis. Bom, a revelia, a menos que um dos potenciais credores seja titular de interesses indisponíveis, a menos que, em relação a um dos credores potenciais, não se aplique o efeito principal da revelia, de presunção de veracidade. Se todos forem, por exemplo, pessoas físicas ou pessoas jurídicas de direito privado, revelia, juiz de plano sentencia, julga procedente a consignatória, presume que o depósito foi feito corretamente e declara a extinção da dívida e liberação do credor, do devedor. O valor que fica depositado nos autos e espera algum dos interessados aparecer e reivindicar. Tá? Aliás, melhor, apaguem esse último trecho aí. O valor depositado nos autos vai gerar um procedimento de jurisdição voluntária de arrecadação de coisas vagas. Tá? Lá do artigo 760 e pouco lá do Código de Processo Civil. Deixa eu só colocar aqui, pegar aqui para não deixar vocês no vácuo. Artigo 746 do CPC. Então, ninguém contestou e a todos os réus se aplicarem o efeito principal da revelia, julga procedente a consignação, libera o devedor e converte o depósito em arrecadação de coisas vagas. Então, forma-se lá um procedimento de jurisdição voluntária e vai se verificar qual o destino desse valor depositado. Todos aparecem, melhor, um deles só aparece. Vamos imaginar que são dois réus, dois potenciais credores. Um apenas vem e se habilita e reivindica o levantamento da quantia depositada. Bom, se ele vier a juízo apenas para reivindicar o levantamento, se ele não alegar insuficiência do depósito, diante da inércia do outro, se ao outro também se aplicarem os efeitos da revelia, porque se for uma pessoa jurídica de direito público, contra ela não se aplicam os efeitos da revelia, o réu vai ter que provar, o réu que apareceu no processo vai ter que provar que de fato tem direito a levantar o dinheiro. Mas se tudo correr normalmente, apenas um aparecer para reivindicar a quantia, sem contestar a suficiência do depósito, o juiz, aplicando os efeitos da revelia à parte que não apareceu, julgará de imediato a ação, julgará procedente a consignação, liberará o devedor da obrigação e autorizará o levantamento pelo credor que compareceu e reivindicou ser o verdadeiro titular do crédito. Agora, se porventura esse credor que apareceu alegar que o depósito é insuficiente, desde que ele aponte o montante correto, devido, porque vocês lembram, se o credor vem a juízo, contesta o depósito, mas não aponta qual é o valor devido, a alegação reputa-se não escrita. Se esse credor apontar o valor correto,
abre-se a oportunidade, com base no artigo 545, do devedor complementar o depósito. Se não houver complementação, o processo prossegue. O devedor que compareceu em juízo poderá até requerer a liberação do valor depositado, né, insuficiente a quitação da dívida, mas que libera parcialmente o devedor da obrigação. E o juiz vai examinar, evidentemente, as alegações apresentadas por esse credor que compareceu em juízo, vai proferir a sentença e, uma vez reconhecendo a insuficiência do depósito, julgará parcialmente procedente a ação, liberando o devedor parcialmente da obrigação e fixando o valor necessário à satisfação completa do crédito do credor, que poderá utilizar a sentença para executar o devedor nos mesmos autos. Bem, a coisa realmente complica quando 2 ou mais credores aparecem e se dizem titulares do crédito. Bom, se 2 ou mais aparecerem dizendo-se titulares do crédito, sem contestar o depósito, para o devedor, autor da ação, fica mais fácil. O juiz, diante da ausência de contestação a respeito do valor depositado, proferirá uma decisão declarando extinta a obrigação em relação ao devedor e o processo prosseguirá entre os presuntivos credores, aqueles que alegam que têm direito ao depósito que foi realizado. Ok? Agora, se um dos dois ou ambos alegarem insuficiência do depósito, aí abre-se a oportunidade de complementação. Se não houver complementação, o processo vai seguir, inclusive com produção de provas, se for o caso, e o juiz proferirá uma sentença que ou reconhecerá que o depósito é suficiente e julgará integralmente procedente a consignação, liberando o devedor da obrigação e condenando os réus a arcarem com as verbas sucumbenciais, ou reconhecerá que o depósito é insuficiente, declarará o quanto é necessário a satisfação integral na dívida e, além disso, definirá qual dos dois credores, réus da ação, tem direito a, porventura, receber o pagamento, levantar o depósito, ok? É isso que vai acontecer. Bem, uma terceira possibilidade, vocês me desculpem que o telefone tocou, me desconcentrei um pouco, mas não é uma terceira hipótese. Existe uma discussão, e aqui eu peço para vocês prestarem atenção, bastante relevante a respeito da natureza do ato judicial que, na hipótese de haverem 2 ou mais credores reivindicando o crédito, porém sem contestação do depósito, libera o devedor do pagamento, libera o devedor da obrigação. Então, a hipótese é a seguinte: o sujeito entrou com a ação, depositou o valor, vamos imaginar que eram 2 réus, os 2 compareceram ao juízo e alegaram serem titulares do crédito, sem contestar o valor da consignação. Nesse caso, eu disse, o juiz profere uma decisão declarando a extinção da dívida em relação ao autor da ação, devedor, liberando definitivamente do vínculo obrigacional, seja ele contra o réu 1 ou o réu 2. Discute-se qual a natureza desse ato judicial. Se trata de uma sentença,
ou de uma decisão interlocutória. Qual a relevância disso? Essa discussão. Saber qual o recurso cabível contra essa decisão, porque afinal, se for uma sentença, cabe apelação. Se for decisão interlocutória, cabe agravo. Bem, em que se fundamentam aqueles que entendem que se trata de uma mera decisão interlocutória? Eles argumentam o seguinte, olha, essa decisão, esse ato judicial, ele não põe fim à fase cognitiva do processo. Porque o processo vai prosseguir entre os credores presuntivos, aqueles que alegam, que reivindicam o recebimento, o levantamento do depósito. A decisão serve apenas para liberar o autor da ação da obrigação que ele assumiu. Apenas declara extinta a dívida. E nada mais. O processo continua. Já os que dizem que se trata de sentença, argumentam no seguinte sentido, olha, de fato, essa decisão judicial ela não põe fim à fase cognitiva do processo. Afinal, os dois réus que reivindicam a condição de credor vão continuar litigando até que o juiz defina quem deva levantar o depósito. Porém, essa decisão ela extingue a relação processual em relação à parte autora. O processo para o autor se extingue a partir do momento em que ele obtém essa decisão, reconhecendo que a dívida foi extinta, encontra-se extinta. Por isso, trata-se de sentença. Os dois argumentos muito razoáveis, a meu ver. Acontece que isso pode criar um problema prático. Imagine, vocês são advogados de um dos réus que, por algum motivo, deseja recorrer dessa decisão judicial que libera o autor da obrigação, que declara a obrigação extinta. Que recurso vocês vão manejar contra essa decisão? Se considerarem sentença, é uma apelação. Se considerarem decisão interlocutória, é um agravo. Mas se de repente o tribunal, o relator do recurso, que vai examinar o processo em segundo grau, se filiar à corrente contrária àquela defendida por você. Se você maneja um agravo, mas o relator do recurso entende que aquela decisão tem natureza de sentença, ele vai negar o seguimento ao seu agravo, você vai prejudicar seu cliente? Um problema. Seria um problema se a jurisprudência, em casos semelhantes a esse, não acolhesse a ideia de que existe fungibilidade recursal. Sempre que houver dúvida objetiva sobre qual recurso manejar, porque há uma discussão jurisprudencial, doutrinária, sobre a natureza do ato judicial recorrido, a jurisprudência, de modo geral, entende que existe fungibilidade recursal, que você pode interpor um recurso por outro. Então, se bater lá no tribunal e você manejou agravo, mas o relator entende que aquele tipo de decisão, na verdade, é sentença, ele pode receber o agravo como apelação ou a apelação como agravo. Tá? Mas isso desde que exista uma dúvida razoável, fundada, concreta, sobre a natureza do ato judicial recorrido, que é o que existe aqui. Há duas correntes muito fortes, uma no sentido e uma no outro. Não vai haver prejuízo. Quanto a isso, fiquem tranquilos se estiverem nessa situação. Mas é bom frisar a existência dessa dúvida, porque vai que numa prova qualquer de concurso, isso seja trazido por um examinador, né? Seja na forma de teste, seja na forma de pergunta, exame oral, enfim. É importante vocês saberem que a dúvida existe e está fundada em duas teses bem consistentes, ok? Bem, então, a depender da postura dos réus, você vai seguir um determinado caminho, né? Esses caminhos que nós colocamos aí há pouco.
A segunda fase do procedimento é aquela que se instaura entre os réus, os pretensos credores. Eles podem, se os dois, né, reivindicarem o levantamento do depósito, o juiz obrigatoriamente deverá decidir quem vai levantar, né? Ele encerra a relação em relação ao devedor, autor da ação, liberando-o da obrigação, mas o processo segue para discussão sobre quem deve ou não levantar o depósito. Bem, aqui uma observação importante. Nem sempre essa segunda fase vai ser necessária. Às vezes o juiz consegue, já no momento em que declara extinta a obrigação, liberando o devedor, definir qual dos réus tem direito ao levantamento do pagamento. Não há necessidade de produção de provas. Examinando os documentos apresentados com a inicial e os documentos trazidos com as contestações, o juiz consegue formar o seu convencimento. Então, já no mesmo ato em que ele libera o devedor, ele já define qual dos réus vai poder levantar o depósito. E aí, nesse caso, não há dúvida que se trata de uma sentença, né? Porque num único ato judicial, o juiz vai resolver as duas lides, né? A lide entre o autor e os réus e a lide secundária entre os réus. Então aí é sentença de qualquer jeito mesmo. E uma outra hipótese é dos réus já estarem litigando sobre o objeto do pagamento num processo à parte. Nesse caso, não há necessidade do juiz promover a mesma discussão no processo movido pelo devedor que já foi exonerado da obrigação. Ele pura e simplesmente suspende o processo até que ocorra a solução do processo em que os réus discutem a titularidade daquele crédito correspondente à obrigação do devedor. Ok? Então, em resumo, só vai haver essa segunda fase quando o juiz identificar a necessidade de produção de provas para a definição de quem tem direito ao levantamento. Bem, acho que agora conseguimos examinar tudo. O último vídeo de hoje vai ser sobre ações possessórias.